Esquerda. O que a esquerda vai aprontar? A esquerda deu um tombinho. A esquerda quebrou um pouquinho. Por quê? Primeiramente, vamos falar de uma esquerda que ninguém fala que é esquerda nesse Brasil. O PSDB. Por que o PSDB se ferrou tanto? Principalmente, primeiro, grande parte da galera que era do PSDB, que chegaram no seu auge ali em 2016, na época do Lava Jato, uma galera que falava culpa não é minha, eu votei no Aécio. Tempos de Aécio e Dilma, um Brasil muito mais simples. O que acontece? Essa galera teve uma força muito grande nessa época e foi perdendo conforme o PSDB também foi envolvido na Lava Jato e o pessoal simplesmente se cansou. O PSDB não era a oposição ao PT, era simplesmente parte da situação, era da galera que estava ali. E isso ficou muito claro na mentalidade do brasileiro, a ponto de parar de votar no PSDB, a não ser em lugares específicos como Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo, mas facilmente o partido que mais decaiu, 250 posições. O que vai acontecer? O PSDB morreu? Eu vou falar disso falando do PT. O PT, na época da Lava Jato, em 2016, foi de 635, que já era baixo na época, mas ele dividia muito com o PMDB na época, mas foi de 600 para 200. E muita gente falou que essa queda de 400 era o fim do PT. Na política não tem isso. Enquanto a gente tiver atores-chave, isso não muda. E aí que tá, o PT voltou, conforme o Lula voltou. Se o Lula não tivesse voltado, eu sinceramente acho que o PT teria ficado que nem 2020, com 182. E a tendência é que ele virasse um partido menor, inclusive competindo com o PSOL. Porém, no Brasil, a gente teve o quê? Uma galera que chegou com o centro, uma galera que pegou os espólios do antigo PMDB, uma galera que está indo nesse centro, colocando candidaturas mais antissistema, neocronos e tudo mais, e aí essa galera saiu do PT e do PSDB, principalmente. Do no partido. Mostra uma galera que colocou Datena no seu principal cenário, que é São Paulo, e veio com 2%. Um partido que nas eleições de 18 viu o Alckmin apanhando o Bolsonaro de um jeito que ninguém nunca viu. Alckmin ficou com 4%. Foi vergonhoso. Um dos maiores quadros do PSDB. O último grande nome, os dois últimos, na verdade, foi o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e está enfrentando muita corrosão agora por causa das enchentes de Porto Alegre e da região. E também a gente vai ter o Dória, que saiu da política. Então, assim, o PSDB não sabe se vai para um lado mais bolsonarista, não sabe se vai para um lado mais situação, não sabe para que lado vai. E enquanto eles não resolverem isso, eles não têm chance nacional. Um apelo grande. A morte do PSDB, eu não diria isso. Porém, é um partido que depende muito de fundo eleitoral, não tem candidaturas carismáticas como o Marçal, e com toda certeza, eu diria que eles estão considerando uma fusão. Do mesmo jeito que o Democratas fundiu com o PSL, entre muitos outros, eu não duvidaria que o PSDB se fundisse com um Cidadania da vida, que também é ridículo de pequeno, foi de 141 para 33 prefeituras. Então, assim, a situação do PSDB está quebradaça, ok? Além disso, vamos falar de esquerda. PT subiu 66, mas ainda assim, muito pouco para um partido que o presidente é do PT. Cadê o dinheiro público? Cadê? Eles não têm isso porque o Centrão pegou isso pelas emendas. Então o PT não está conseguindo colocar dinheiro nas campanhas eleitorais necessárias. Não está colocando estratégias boas. Em São Paulo, o PT apoiou o candidato do PSOL. O PT não teve grandes capitais. As capitais que ele teve estão na Bahia, Piauí e Ceará. Não estamos tendo grande relevância. As maiores cidades, além disso, estão sendo Contagem, Juiz de Fora e Minas Gerais, pelo amor de Deus. Então, assim, o PT vai ter dificuldades gigantescas em tempo de TV, em situação eleitoral, em voto em sentido de mobilização e capilaridade, gente que vai falar com um eleitor na periferia. Vai ser muito difícil. O Lula atualmente ganha pesquisa porque o Lula é o nome que as pessoas lembram, mas, velho, é muito pouco o número de municípios que a gente tem agora. O PT vai ter dificuldade e, de novo, é um Lula de daqui 2 anos, é um Lula envelhecido. É difícil. E a economia tende a dar uma piorada nesses próximos anos, por causa de gasto público exacerbado. Tá complicado. PDT caiu
ganhou também pra caramba, 166. Depois do Ciro Gomes, a gente não teve no nome clássico para o PDT. Eles estão indo cada vez mais em propostas militarizantes, muito parecidos com um bolsonarismo, mas aí é o cara de esquerda, esquerda dos bons valores. Isso acontece muito. Soberania nacional, protecionismo, mas não quero ver alguém na novela. E além disso, o PSB, que é o partido do atual vice-presidente Geraldo Alckmin e da Tabata Amaral, cresceu. E eu acho que ele vai, sinceramente, ser o que o PT está tentando ser. Uma força mais moderada, com uma candidatura mais jovem. O João Campos, do Recife, namorado da Tabata, também é do PSB. Então eu não duvido que eles venham comendo pelas beiradas. Eu acredito muito nesse partido. Eu acho que ele vai vir com muita força, principalmente porque o PT está cometendo o pecado de se não renovar. E mesmo o pessoal, que é a galera nova, eu já disse isso em outra live, Boulos está ficando velho. E as novas candidaturas são identitárias. Quem vence são candidaturas focadas em movimento negro, em movimento trans, que por sua vez têm movimentos organizados muito fortes em questões legislativas, mas tipo uma Érica Hilton, tipo um Guilherme Cortes em São Paulo, entre outros vários nomes. Porém, o pessoal ele tem essa dificuldade em cargos do executivo. Era a dificuldade que o Marcelo Freixo sentiu, que o Tarcísio Mota sente no Rio de Janeiro, entre vários outros. O Boulos mesmo tem essa repulsa muito grande. Então, eu, sinceramente, acho que o PSB vai emergir como grande nome da esquerda, porque eles estão deixando a esquerda vir. Vamos ver como é que vai ser em 2026 essa beleza.